Boa noite, gente. Só aguardando a Mari entrar aqui. Boa noite para quem já está acompanhando. Oi, Olá, Mari. cheguei. Agora sim. Mari, eu tô tentando aqui, eu não entendi onde que faz para fixar aqui, não tô conseguindo. Ah, eu Não sei fixo se aqui apareceu então. para mim. Ah, não sei se eu Então faz consigo. favor. Isso. Vou tentar. Porque eu não. Deixa eu ver aqui. Uh, Opa, eu não oh, consigo, meu Pri. Deus. Acho que. Ai, gente. Bom, enfim. Deixa eu voltar aqui. Não tô conseguindo voltar. Ah, enfim. Gente, boa noite, então, né? Detalhes técnicos aqui. Que bom, sejam bem-vindos aí, o pessoal que tá entrando, tá chegando. Eu já tô aqui com a Mari, né? Boa Seja todo noite, mundo. Mari. Boa noite. É um prazer estar aqui, Pri, com você, falando de um tema bastante relevante, acredito que para todos nós, né? Nessa crise que a gente está vivenciando, aprender Uhum. a lidar com crise, com as Acho adversidades que a da Mari vida. tá com um pouquinho de dificuldade lá no sinal, Tô? mas enfim, enquanto vai retornar. Alô? Alô? Oi, oi, Mari, acho que você tá com um pouquinho, não sei, tá travando um pouquinho o seu sinal. Para mim tá também tranquilo. Ué, que estranho, pode ser que seja o meu então, mas enfim. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Espero que a gente possa contribuir bastante aí nesse nosso bate-papo de hoje com você, tá bom? Legal, bacana. Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui. Esse é um tema que nos preocupa, né? Tanto eu quanto a Mari, e a gente vem conversando um pouco sobre o cenário que vem se transformando, né? Com todo esse isolamento, com toda essa quarentena. E aí a gente tem visto como as pessoas têm reagido, né, Mari? Isso tem deixado a gente um pouquinho preocupada, em alerta aí, né? Uhum, com certeza. É legal a gente entender assim, né, gente? É uma crise que veio com tudo, né? Mas a vida de todos nós é feita de crise. Eu digo assim que a crise na verdade, ela é inevitável. E é muito Uhum. importante que a gente aprenda a lidar com as crises da vida, porque em um momento ou em outro a gente vai passar por alguma crise. Não é jogar praga, não. Mas é uma verdade. A gente sabe, enquanto ser humanos, né? A gente tem altos e baixos. E agora é como se a gente estivesse passando, e a gente está, não é como se estivesse, né? Por uma crise universal. Tá todo mundo junto Uhum. realmente, tá todo mundo no mesmo barco. E a gente está aqui, na verdade, enquanto psicólogas mesmo, para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, compartilhar um pouquinho da nossa expertise, porque tem sim coisas que a gente pode trabalhar diante das crises da vida, né, Pri? Ah, com certeza, é verdade. Acho que nada é por acaso também, a gente pode aprender muito sobre a gente, sobre a vida, sobre ser humano, né? Enfim, várias possibilidades aí. Bom, pessoal, queria aproveitar e só pedir aqui, convidar vocês, então, a convidar as pessoas que vocês acreditam que seria importante estar aqui. A gente vai falar, né, sobre estratégias aqui de enfrentamento, de superação de crise. A gente sabe que tem várias pessoas, né, do convívio da gente que poderiam estar aqui agora. Então, ainda a gente está fazendo esse approach inicial aí. Clica ali no aviãozinho, né, que tem ali embaixo ali, e encaminha para essa live, né, convidando essa pessoa para estar aqui com a gente, porque a gente vai trazer muito conteúdo legal, a gente vai falar, vai trazer algumas dicas, vai trazer ferramenta. Então a ideia é que a gente seja bem prático, né? A gente vai fazer algumas reflexões, mas ser bem prático. Então aproveita já, clica ali no aviãozinho, já convida essa pessoa e vamos fazer uma corrente do bem aí, né? É verdade. E aproveitar também e pedir mais uma gentileza, e aí é questão de marketing, enfim. Porque, assim, é importante para a gente
liberar o algoritmo do Instagram. Então, ao longo aqui da live, né, tem o coraçãozinho ali embaixo, gente, né? Se vocês puderem interagindo com a gente, aquilo ali ele ajuda. Cada vez que você clica no coraçãozinho, o Instagram vai entendendo que o nosso conteúdo ele é relevante. E isso dá mais visibilidade. Então, quanto mais o Instagram vê que as pessoas estão interagindo e estão gostando, mais visibilidade eles trazem, porque é um conteúdo que é bacana, assim, a gente levar para o maior número de pessoas, né? Então, eu gosto muito dessa ideia da corrente do B. Acho que a gente está aqui puxando essa liderança, né, Mari? Mas a gente está todo mundo junto, né? Com certeza, estamos todo mundo junto. Obrigada pela presença de vocês. Vamos fazer acontecer hoje, né, Pri? Com certeza. E, gente, olha só, então, me apresentando, né, porque eu tô aqui com a Mari, né, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, tive a oportunidade de conhecer. Algumas pessoas aqui vêm através da Mari, outras pessoas vêm através de mim, então nada mais justo do que a gente se apresentar. Então, eu sou a Priscila, né, sou psicóloga, sou especialista em logoterapia clínica. Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho o que é essa linha, né. Eu também sou palestrante, e eu atuo aí há mais de 6 anos, ajudando as pessoas que se sentem perdidas, sofrem, né, porque se sentem perdidas, a conseguir ter um direcionamento na vida para que possam encontrar e viver uma vida com sentido. Então, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. E a Mari, né, eu tive a oportunidade de conhecer, nós trabalhamos juntas, uma oportunidade incrível, ela também é psicóloga, então não é à toa aí que a gente se aproximou, né, Mari? E além de psicóloga, ela é coach, mestre em psicologia e também é professora aí, né, na Universidade Positivo, na FAI, no Dom Bosco, matérias voltadas aí para liderança, né? Além de outras coisas mais que a Mari faz, porque a Mari eu nunca vi, né? Não para. Verdade, eu gosto bastante daquilo que eu faço. Mas assim que é bom, né? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não tem limite, né? É verdade. E a Priscila comentou um pouquinho. Priscila, se você puder falar um pouquinho da teoria do Viktor Frankl. Gente, para quem não conhece, é uma teoria linda, é uma teoria maravilhosa. Eu, particularmente, sou fã do Viktor Frankl, porque ele traz um conhecimento, né? Ele viveu uma crise muito grande na vida dele, né? E a partir disso, ele traz toda uma teoria no campo da psicologia, que é a logoterapia, que é a grande especialidade da Priscila. Eu vou agora abusar de você, tá, Pri? Porque é uma Por favor, né? Tão linda. Explica um pouquinho pra gente, Pri, o que é, como é que a logoterapia vê toda a crise existencial, né? Perfeito, perfeito. Então, a ideia até o fato o pessoal fala, poxa, live com 2 psicólogas, mas são 2 linhas de trabalho bem diferentes, né? Então, a minha linha é a logoterapia, a linha da Mari é a psicologia positiva, mas as 2 se complementam no final das contas. E o que acontece? A logoterapia, ela é uma linha dentro da psicologia. O pessoal normalmente está acostumado aí com Freud, psicanálise, né, TCC, cognitivo comportamental, enfim. Mas a minha linha, eu brinco que nós somos joias raras. Porque ela não é tão conhecida assim, né? E o que acontece? O Viktor Frankl, que foi quem criou essa abordagem, ele acredita que a motivação básica do ser humano é por encontrar o sentido da sua vida, né? O sentido da sua própria existência. Então, qual foi até o intuito de fazer essa live, né, Mari? Porque o que acontece? A gente vê que quando tem esses momentos de isolamento, momentos em que a gente para, de repente a gente tem aquela vida ocupada, conturbada, corriqueira, a gente sempre tá para fora, né? Então, sempre tá muito ocupada, tá ali sempre atribulada, e a gente não para pensar na nossa existência ou qual que é o sentido da minha vida. E de repente, quando tem esses momentos onde a vida para, é onde a gente começa a se questionar verdadeiramente do que é a verdade, o que é real na minha vida. Então é aí que o intuito de trazer o Viktor Frankl é justamente por isso. Assim, ele foi um neuropsiquiatra que era judeu, então ele chegou a ter uma experiência no campo de concentração, né? E aí ele pode trazer pra gente, né? Ele até escreveu o livro dele, Em Busca de Sentido, para relatar a experiência dele no campo de concentração.
E hoje é um livro que ele serve como base para todo momento de crise. E por isso que é legal, vou falar um pouquinho mais para frente, com base nas estratégias que ele trouxe para a gente. Uhum. E é legal, assim, também, posso complementar, Pri? A gente Por começar a favor. entender, pensando sobre crise, assim, né? Eu vejo que o ser humano bem, gente, só assim a nível de conhecimento, para você ter uma ideia, o Brasil é o país no mundo onde existem mais pessoas ansiosas. Então você veja que o emocional é muito, muito importante, ainda mais agora. E é legal a gente entender, quando a gente está lidando com alguma crise, sempre se perguntar uma coisa muito importante. Isso que eu estou vivenciando aqui é um problema ou é uma preocupação? Porque existe uma grande Perfeito. diferença, e é legal a gente entender desde o começo sobre isso. E eu, a Priscila, antes da gente até fazer essa live, a gente trocou algumas informações, algumas ideias do que a gente iria trazer, e essa foi uma coisa que a gente trouxe juntas, né, Pri? Porque pensa assim na tua vida, tá? Você tá diante de uma crise. Isso é um problema ou uma preocupação? Por quê, gente? Problema seria a crise propriamente dita. É algo que existe. Por exemplo, fui lá, bati o carro. Isso é um problema para mim. Aconteceu. Preocupação é algo diferente de problema. Preocupação é uma preocupação da sua mente com algo que você não sabe especificamente se vai acontecer. Então, preocupação só existe na sua mente. E teve um autor que eu gosto muito, que se chama Dale Carnegie, ele estudou, escreveu um livro que se chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E ele diz que, gente, aproximadamente, olha que fato interessante, pensa em você, tá? 93% das suas preocupações não vão acontecer. Isto é, fazem parte dos seus pensamentos, mas elas não vão vir acontecer, só vão te deixar estressado, produzir sintomas, né, psicossomáticos com algo que não existe. Então, desde o comecinho, quando você está diante de uma crise, se pergunte, isso realmente é um problema? Isso está acontecendo na minha vida? Ou é uma preocupação, algo assim, e se, eu dei o exemplo, bater o carro é um problema, mas a preocupação seria, e se eu sair de casa e bater o carro? Então, acho que o primeiro ponto para você entender é esse. É preocupação ou é um problema? Ele existe ou é algo da minha cabeça? E sabe o que é interessante, Mari? Que assim, agora entrando também um pouquinho no mérito assim do que a gente vem observando, tem muita gente que está esgotada, tem muita gente que está cansada, e daí você fala assim, tipo, não, mas tem gente que está em isolamento, não está trabalhando, né? Mas o que é? Todo esse desgaste emocional da preocupação, ela é como se fosse um cansaço físico mesmo. Sim. Porque você gasta tanta energia psíquica tentando, né, pensar numa solução e ter controle da situação, que de repente no final do dia você tá exausto, depois você tá cansado e você não sabe nem porquê, né? Perfeito. Gente, vamos entender assim, uma coisa bem importante também, que eu e a Priscila, a gente trabalha muito com treinamentos, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas em treinamentos, né, Pri? Mas assim, a gente tem que entender sobre isso que a Pri falou, que os nossos pensamentos, gente, eles vão gerar certos tipos de emoção na gente. Então, a forma com que a gente organiza, consciente ou inconscientemente, tá, gente? O nosso set, os nossos pensamentos vai ser muito determinante para a gente controlar, ou melhor, gerenciar as nossas emoções. Porque se eu tenho um pensamento negativo o dia inteiro, no final do dia eu vou estar, como a Priscila comentou, bastante cansado, vou desgastar energia em algo que eu nem sei se vai acontecer. Então sempre lembra disso, gente. Pensamentos geram emoções, que geram comportamentos e que vão gerar algum resultado na sua vida. Então é muito importante se atentar. Qual é a forma que você vem pensando sobre tudo isso? Né? Porque eu vejo pessoas falando assim, ai Mari, mas será que agora... Eu trabalho muito com carreira, né? Com coach de carreira. Mas será que agora é hora de investir na minha carreira? Você vai parar de investir na tua carreira? Não precisa parar de investir, não precisa parar de fazer as coisas porque está acontecendo uma crise. Você pode se adaptar a essa crise. Né? Adaptar com os recursos que você tem. Isso é muito importante da gente entender, tá, gente? Porque tem gente que para e acaba não fazendo mais nada, fica em casa, isolado. Mas o isolamento, ele é físico, mas não precisa ser virtual, né? A gente aqui conversando,
estamos bastante próximos. É legal a gente começar a parar para refletir sobre isso. O quanto eu tô me colocando, às vezes, né, num beco sem saída. É, bem isso. E assim, e aí a gente fica. O que eu vejo muitas crenças limitantes que a gente coloca assim, ah, não, quando a gente sair do isolamento, quando a quarentena passar, eu resolvo a minha vida. Mas o que a gente vem observando agora é que, assim, gente, essa é a realidade que nós temos hoje. Não espere voltar ao que tinha. Já comece a entender que é assim, essa é a minha nova realidade, como que eu vou viver a partir de agora? Desta forma, né? Acho que isso é legal de pensar. Sim, até porque, gente, desculpa, Pri, te cortei? Pode falar. Posso? Até porque, se você fixar muito, toda pessoa que ela fixa muito o comportamento dela e as ideias dela no passado, ela tem uma tendência a deprimir. Por quê? Porque você nunca mais vai conseguir voltar naquele passado. Com o passado, a gente tem que levar ele como um aprendizado. Então, é importante, diante de uma crise, por exemplo, que a gente está vivenciando, um passo muito importante, gente, é aceitar o que está acontecendo, né? Porque o mundo mudou, vai continuar mudando, e talvez a nossa vida, muito provável, nunca mais vai voltar a ser a mesma do que era antigamente. Sim. Então, e ficar presa a essa ideia, né, da vida que eu tinha, a vida que eu tinha, não vai ajudar, né? Porque você só vai sofrer cada vez mais, porque você vai ficar lembrando que você tinha e não tem mais. Fato. Perfeito. E, pessoal, olha só, alguém perguntando o nome de livro, tá? A Fabi. Depois dessa live, a gente vai fazer um post com um resumo e vai colocar todas as referências que a gente deixa lá, né, Mari? Vamos deixar assim. Oi, Mari, desculpa, é que a Mari tá falhando aqui pra mim e às vezes eu perco o fio aqui. Gente, então assim, ó, pedir pra vocês também, fica até o final com a gente, que eu garanto, eu tenho certeza que a Mari também, que vai valer a pena. A gente vai trazer algumas reflexões importantes, vai trazer aqui algumas dicas, sugestões bem práticas mesmo, para você enfrentar essa crise junto com a gente, né? Que você não tá sozinho. Então fica até o final que vai ter uma ferramenta bem bacana aí que a Mari trouxe com muito carinho aí para ajudar todos vocês, né, Mari? Vamos sim. Tem coisas que a gente pode fazer assim, né? A gente estava falando sobre pensamentos, né? E é legal você que está assistindo a gente começar a refletir o seguinte: será que eu hoje, né, sou uma pessoa mais pessimista ou otimista? Porque você sabia, gente, que pessoas otimistas, elas são muito mais produtivas e cientificamente validado, tá? Pela psicologia positiva mesmo. Elas têm realmente melhores resultados do que aquela pessoa pessimista. Né? A pessoa otimista, por exemplo, numa crise, ela vê um evento como uma crise como um evento temporário. Né? Então, é isso que a gente falou. A pessoa otimista, ela olha para o evento pela crise assim, não, isso uma hora vai passar, né? Vai passar e eu ter um propósito pós-crise também é muito importante. E o pessimista, ele pensa assim, não, isso vai ser para sempre, isso vai acabar. Então, é legal a gente... Catastrófico. É legal a gente entender como que é os nossos pensamentos, né? Se eu sou uma pessoa mais otimista ou pessimista. E se você perceber que você, puxa, Mari ou Pri, realmente eu tô sendo muito pessimista, comece a trabalhar o teu mindset, né? E uma coisa legal de você fazer isso, porque às vezes você fica colocando o teu pensamento e as informações que vêm até você só negativa. Vai atrás, por exemplo, de eventos positivos também, de eventos que estão tendo sucesso agora, né? Quantas pessoas estão sendo curadas, quantas empresas estão ajudando umas às outras, senão você fica naquela energia negativa, tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim, daqui a pouco você está para baixo e a crise acaba sendo maior do que parece ser, né? E sabe o que é interessante, mas 2 pontos aí na tua fala que me chamou a atenção, é que assim, primeiro, né, diante de uma crise, sobre o otimista, esses dias eu vi uma pesquisa que diz que as pessoas otimistas vivem mais. Imagine! Então aí, ó. E foi fato comprovado. Eles começaram a observar, né, a fazer pesquisa com idosos e tudo mais, que as pessoas que tinham uma atitude mental positiva, uma atitude otimista diante da vida, elas viviam mais, né? Já o pessimista, aquela pessoa que
que não é feliz na vida que leva, né, a probabilidade dela sucumbir, né, às dificuldades, ela é maior. E o que é interessante de ver é que, assim, é no momento de crise que ressalta as nossas características, né? Você falou ali da questão do mindset, então eu só queria aproveitar para esclarecer um pouquinho, né? Quando a gente fala de mindset, a gente fala de modelo mental, né? Que é a nossa visão de mundo, né? Como que eu enxergo o mundo? Eu enxergo a partir de um copo meio cheio ou meio vazio, né? Qual que é a visão que você tem? E normalmente, diante dessas situações, a tua tendência, ela vai ficar ainda mais exacerbada nesses momentos, né? Maravilha, é muito isso. É como se a gente ligasse diante da crise o nosso piloto automático. E daí você vai na tua essência, né? E é nessas horas que a gente acaba se conhecendo bastante. Perfeito. E assim, gente, sabe uma coisa que é interessante que a gente estava observando, eu não sei como é que vocês têm visto também, mas a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela está muito preocupada, assim, pelo menos para nós profissionais da saúde, está saindo cartilha em cima de cartilha, assim, de como ajudar a população, de como atuar diante de crise e tudo mais. E até estava conversando com a Mária, porque assim, a China, ela já está começando a ter métricas do impacto emocional e psicológico do isolamento que eles passaram. Então a China já está saindo, né? Eles já estão começando a liberar mais o comércio, enfim, tudo mais. E eles começaram a ver que 50% da população teve um aumento de 50% de casos de depressão, 45% de ansiedade e 34% de insônia. Então, aqui no Brasil, está começando a aparecer, né, os casos, mas na China eles já estão começando a ter métrica do que de toda como foi, né, passou a onda de tsunami Covid e os estragos, né, que ficaram. Então, assim, o Brasil, ele já é um país, né, que começou antecipadamente as medidas, né, preventivas. Então, por que não a gente começar a olhar para isso também? O que acontece, né? Quando a gente, uma das características que está acontecendo é assim, deixou-se os serviços de saúde mental de lado e começou-se a olhar, colocar foco, né, na questão do vírus. Então é como se todos os outros problemas deixassem de existir e agora só existe o problema coronavírus. E aí essas pessoas que estão sofrendo esses impactos, elas estão mais desamparadas. E nós aqui, enquanto profissionais, né, da área da saúde, enquanto psicólogas, a gente se preocupa em já olhar para isso enquanto estamos passando, né? Não depois que a crise acabar e o isolamento acabar e a situação for muito pior. Então, por que não começar a olhar para isso já? Enquanto a gente está dentro do olho do furacão, né, Mari? E você ter bem isso, Pri, e você ter um olhar até de prevenção da tua saúde mental e física, e se perguntar assim, o que eu posso fazer diante dessa crise que está acontecendo? Que coisas eu posso fazer na minha vida que me deixem bem, né? Porque, vamos imaginar assim, a gente está em isolamento social, e o ser humano é um ser social. E uma das coisas, gente, que traz felicidade, uma das coisas que mais traz felicidade para o ser humano, sabe o que é, gente? Isso é pesquisa feita pela Psicologia Positiva, pela Universidade de Harvard. Aliás, tem uma pesquisa que foi uma das pesquisas que mais durou no mundo todo, foi essa. Eles queriam descobrir o que deixa o ser humano feliz, né? E, resumindo a pesquisa, só para você ter uma ideia, uma das coisas que mais deixa o ser humano feliz é ter bons relacionamentos. E aí, se você se isola totalmente das pessoas e fica em casa e não fala com ninguém, olha o prejuízo que isso vai ter. Então, assim, cuidar de você, cuidar, né, da tua psique, da tua saúde mental, fazer uma prevenção disso, gente, é extremamente importante. E não é à toa que a gente tá aqui, né, Pri? Para passar uma das coisas que você pode fazer, né? Assim, o que fazer agora, a Josi tá comentando, né? E, Josi, eu vou engatar no teu agora, tá? Que uma das coisas que toda vez que você estiver vivenciando uma crise, você pode adotar, e aliás, você deve adotar isso da tua vida toda, é viver o aqui, agora. Porque se você ficar vivendo só no futuro, você vai se tornar uma pessoa extremamente ansiosa,
e preocupada. Então, viva o aqui e agora. Por exemplo, tá na tua casa, né? Tá isolada. O que você pode fazer de positivo na tua casa? Transforme o tempo que você tem em tempos de qualidade. Busca isso. A felicidade é feita de tempos de qualidade, do aqui e agora, do momento presente. Que eu acho que o nome presente não é à toa, porque é um presente para todos nós. Então, uma dica muito legal que você pode começar a usar hoje, gente. Viva o aqui e agora. Tem até um livro, a gente falou de livro aqui, se você quiser ler, se chama O Poder do Agora. Muito interessante. Ah, legal. Já leu, Pri? Já. É muito bacana. Então, para te ensinar a viver o hoje. Se você fica no amanhã, eu digo que você não vive, você sobrevive, né? Que é diferente de viver. Então, curta o máximo dos momentos que você puder. E a Josi, inclusive, leu esse livro que eu sei. Ah, que legal, olha aí. Olha como a gente tá em sintonia, que demais, né? E olha que interessante, né, Maria? Você fala assim, né? Poxa, vamos viver o aqui e o agora. Só que pra gente viver o aqui e agora, passa, em primeiro lugar, pela aceitação, né? Enquanto eu fico negando a realidade, né? Tipo, de ficar negando essa realidade, eu não consigo encontrar alternativas. Então, a partir do momento que, ok, é o que temos pra hoje, essa é a minha nova realidade, qual é a vida que eu vou viver a partir de hoje. E aí eu entendo que, assim, quando eu encaro dessa forma, isso já traz uma responsabilidade. Então, beleza, então o que eu vou fazer a partir de agora? Não é esperar, que nem eu brinco com os meus pacientes, né? Falei, você pode esperar sentado ou você pode esperar fazendo. O que você prefere, né? Sim, sim. E é interessante que, assim, vale lembrar, gente, que mesmo diante de todo esse cenário que a gente não tem controle, né, que a gente não tem como mudar, né, o coronavírus é uma realidade, ele tá aí, a gente tem mania, né, quando a gente tá inseguro, a gente fica mais controlador, né? Porque a gente quer ter aquilo, que aquilo saia do jeito que eu planejei, né? Ou seja, eu tinha planejado a minha vida e de repente agora tudo muda, e daí a gente fica brigando para tentar mantendo aquele planejamento que eu tinha antes. Então, a partir do momento que, tipo, ok, daqui a pouco, quem sabe eu consigo resgatar aquele planejamento, mas agora eu preciso de um novo planejamento. E aí entra lembrar assim que por mais que o cenário não seja favorável, que a gente esteja numa situação de uma suposta falta de liberdade, é lembrar que ainda assim eu tenho uma liberdade interior de escolher qual é a atitude que eu vou ter para passar pela crise. Então é sempre lembrar disso, que eu não estou refém da situação. Eu posso escolher como que eu vou passar por isso. E aí é lembrar do nosso potencial enquanto ser humano, a nossa capacidade de enfrentar crises. É aí que a gente entra no conceito de resiliência, que hoje, mais do que nunca, a gente está precisando, né? É verdade. E Pri falou uma coisa muito legal, que se a gente pudesse grifar o que a Pri falou, eu grifaria a palavra escolha, né? Porque assim, a gente tem escolhas. Talvez a crise não é uma escolha, mas a escolha é como eu vou passar por essa crise. Será que eu vou ficar sentado, como a Priscila falou, ou que eu vou arregaçar minhas mangas e buscar passar bem? E outra coisa legal de você entender, que foi uma coisa que o Viktor Frankl fez muito, que tornou um clássico o livro dele, né? Sentido para a vida. Uma coisa muito legal de você fazer também para gerenciar as crises da vida é ter um sentido pós-crise, né? Uhum. O que você vai fazer, como você quer estar quando toda essa crise passar? Como que você vai passar por ela e como você quer estar depois que ela passar? Porque, gente, ter um sentido para a vida, ter um propósito, ter uma missão na vida, ajuda muito a gente a ficar bem, a gente a ficar feliz, a gente a se sentir produtivo nesse mundo. Então, se a gente pudesse, né, e a gente pode te dar uma dica para tudo isso, entenda essa crise, passe por ela, escolha como você vai passar, porque isso é uma escolha, né? Tá nas nossas mãos, você pode escolher passar triste ou você pode escolher fazer aquilo que você tinha. Sabe aquele projeto teu antigo que estava engavetado e agora você está com tempo para fazer ele? Você pode escolher isso, você pode escolher se desenvolver ou você pode escolher
se encolher na vida. Qual é a tua escolha, né, Pri? Se acovardar, né? Eu gosto muito dessa palavra do Cortella. Você pode se acovardar diante da vida ou não. E agora, é legal porque, assim, eu não sei se vocês já perceberam, né? O pessoal que está acompanhando a gente aqui, né? E tá interagindo aí, obrigada pelos comentários. Pessoal, a gente tá lendo, tá? Eu tô lendo aqui. E assim, se vocês já puderam perceber, o que eu e a Mari, a gente tá procurando provocar em vocês, assim. Quais características da minha personalidade, quais habilidades eu posso desenvolver nesse momento para enfrentar a crise. Então eu lembrar assim, poxa, a pessoa que eu era antes disso, talvez estava com dificuldade no início, não estava sabendo lidar. Então qual é a pessoa que eu preciso me tornar? Qual a habilidade, qual a característica da minha personalidade que eu tenho, que eu posso potencializar, ou qual característica que eu tenho que trazer para mim neste momento? Eu sou uma pessoa que, assim, no começo, há umas 2 semanas atrás, eu me percebi extremamente estressada. Como tanto eu e a Mari, nós somos empreendedoras, e assim, gente, para quem é empreendedor sabe que, assim, eu até brinco, né, com as minhas colegas empreendedoras. É como se, assim, você tá lá, começo do ano, né, engata a primeira, você tá pegando a estrada para viajar, né, engatou a primeira, engatou a segunda, engatou a terceira, o carro tá desenvolvendo na estrada, engatou a quarta, quinta, você falou assim, uhul, tô voando na estrada, de repente, dá de cara com o muro. É assim que eu me sinto. Então, assim, todo aquele gás inicial de começo de ano, de projetos novos, de repente você dá de cara numa mureta, você fala, e o corpo continua, entendeu? Porque e agora, né? Então, o que acontece? Como empreendedor, a gente está tendo que buscar se reinventar, né? Muitos planos acabaram ficando tão parados, inevitavelmente, né? Porém, o que acontece? O que eu vi, o que eu me peguei fazendo e vi outras pessoas nessa também, assim, eu preciso ser produtivo, eu preciso fazer, então, assim, eu preciso ocupar, e às vezes é uma busca, assim, tão sem planejamento que, por exemplo, eu me peguei num momento esgotada, né, estressada e esgotada, eu falei, não, que não é bem assim, né, eu preciso respeitar os meus limites e entender o que eu posso fazer diante das possibilidades, porque senão a gente fica também nessa autocobrança, né, de querer ocupar o tempo, ter aquela vida agitada, aquela vida corrida como a gente tinha antes, e agora é lembrar, né, que a gente está diante de um novo cenário, a gente está buscando se reinventar enquanto pessoa e ser humano também, né? E eu vejo muito assim, gente, uma coisa legal de entender, a vida, ela vai ser... Outras crises virão, né? A vida, a gente, né, passa por altos e baixos. E sabendo que as crises são inevitáveis, uma coisa que a gente pode aprender muito e levar para a nossa vida é guardar recurso, sabe? É buscar ter recursos para lidar com as próximas crises, né? Por exemplo, no nosso próprio, por exemplo, empreendimento. Puxa, se eu sou empreendedora e eu sei que o mercado, né, vai e vem, eu vou guardar um pouco de recurso para poder sobreviver a essa crise, sabe? Se eu tenho, eu vou buscar, por exemplo, desenvolver meus talentos, porque pode ver, gente, uma coisa que a Pri falou é muito verdade. Diante da crise, a gente pega todos os nossos potenciais, os nossos talentos e realmente potencializa eles. A gente se desenvolve muito nas crises. Já ouviu aquela história, nossa, aquela pessoa ficou tão forte depois que aconteceu tal coisa? A gente escuta muito falar isso. Mas, na verdade, ela já tinha essa força. Ela precisou usar ela e aí ela usou o piloto automático dela e foi com tudo. Né? Então, assim, é realmente se reinventar. E sabe o que é legal, Mari? Que assim, eu fui numa palestra no Dia das Mulheres, inclusive, e me marcou tanto que ele falou assim, nós somos que nem um saquinho de chá. A gente só descobre quão forte nós somos quando colocado na água quente. É verdade. Achei ótimo. Então, esse é muito o conceito da resiliência. Assim, às vezes você acha que você é forte, mas, cara, quando o bicho pega pra capar, aí você tira uma força que você não sabe de onde. Mas eu sei de onde que é. A gente chama o poder desafiador do espírito, gente. É aí que entra a nossa dimensão espiritual. Porque às vezes, na nossa dimensão psicológica, né? Ai, não, eu vou ser forte, eu penso, né? Vou ser forte, vou ser resiliente, eu vou desenvolver as minhas habilidades características. Mas quem vai aguentar o tranco mesmo é a tua dimensão espiritual. É lá, né, que vem
o poder do teu espírito sendo desafiado por toda essa realidade e falar assim, não, eu vou dar conta, vamos pra cima, né? E aí vem a dimensão psicológica que fala, ok, o que você precisa fazer então, né? Que características, que habilidade, que atitude você precisa ter. Mas quem te mobiliza mesmo é aquele serzinho lá de dentro que fala pra você mesmo a todo momento, olha, né, aguenta firme aí que, né, você pode sair muito melhor do que você entrou. Uhum. É verdade. E, gente, a gente tem uma força, o ser humano tem uma força e uma adaptabilidade tão grande, mas tão grande, a gente é adaptável a tudo. Então, usa essa força nesse momento, é bem isso. Como você pode se reinventar? Como você pode utilizar todas as suas potencialidades, né? Como você pode fazer acontecer as coisas que você quer fazer acontecer na vida. Não olhar só as coisas acontecerem, mas você realmente tomar as rédeas da tua vida, porque isso você pode, né? Nós somos responsáveis, é autorresponsabilidade esse conceito, né? Nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Então, o que eu vou fazer daqui por diante? Como eu vou passar por tudo isso, né? E assim, você falou de uma coisa que eu lembrei agora também. Gente, o passado a gente não pode mudar, mas ele é o nosso melhor e maior professor. Porque você não está aprendendo com outros, você está aprendendo com a tua própria história. Quando você olha para trás em situações de crise que você já passou, e não necessariamente o coronavírus, porque isso está inédito para toda a humanidade, né? Mas assim, olhar às vezes, poxa, eu consegui sobreviver a um divórcio, ou eu consegui sobreviver à perda de um filho, né? Você olhar para a tua própria história e saber que você já passou por situações, você já sobreviveu. Ah, Priscila, mas eu não soube lidar muito bem naquela época. Mas você já teve um episódio. Dessa vez você já vai lidar um pouquinho melhor. Porque você já foi aprendendo um pouquinho mais sobre si mesmo. Então, o passado, ele serve como uma referência, um grande professor na vida da gente. Mas é quando a gente olha para o futuro que a gente tem uma perspectiva de esperança. E aí que eu trago também a questão aqui, reforçando o que a Mari falou, é que assim, poxa, o que será que eu estou podendo aprender sobre mim mesma nesse período? E também, será que depois que eu passar por toda essa situação, por toda essa pandemia que é inédito para todo mundo, eu não posso fazer algo com tudo isso que eu estou aprendendo e trabalhar com isso lá na frente, com pessoas que podem vir a passar por crises, sendo que assim, você está passando por algo que talvez as próximas gerações nunca vão passar. A gente espera que não, né? Mas assim, saber que assim, hoje você tem uma vivência que pode ajudar as pessoas lá na frente, futuramente. Eu acho que isso é algo legal para se apegar também. Isso também é outra característica legal. E uma dica legal, entrando nisso que a Priscila falou, assim, toda vez que a gente ajuda o outro, a gente é mais feliz, sabia disso? Então, assim, entrar realmente numa situação bem de humildade e olhar e falar assim, gente, tá todo mundo passando por isso. Como eu posso ajudar a outra pessoa se eu tenho mais recurso que a outra? Às vezes é um recurso emocional que você tem que o outro não tem. Por que não doar esse recurso emocional para outra pessoa? Toda vez que você ajuda alguém no mundo, gente, eu não sei quem se beneficia mais. Eu sempre digo que se é o outro ou é você mesmo. Porque quando a gente faz o bem para o outro, quando a gente ajuda outras pessoas, a gente se sente muito mais feliz. Então, uma dica até para lidar com as crises da vida é fazer o bem, não importa quem. Porque toda vez que você faz o bem, você se sente bem também. Então você pode fazer isso. Ah, a Mari se inspirou aqui, ó. Mas e aquela frase. É assim. E aquela frase, né, Mari? Eu me inspiro com você, Priscila. Ah, eu também. E aquela frase que agora me veio também, que eu acho muito bonita, que fala, sempre fica um pouco de perfume na mão daquele que oferece, né? Puxa, essa frase é muito linda, eu acho maravilhosa. E olha que legal, Mari, você acabou de falar de Viktor Frankl também, né? É inevitável não falar, porque assim, às vezes as pessoas, né, como eu trabalho com essa linha, muitas pessoas que estão em crise existencial me procuram, né? Ah, eu não sei qual que é o sentido da minha vida não tem sentido. E sempre vale lembrar que, assim, o sentido a gente encontra
na relação com o outro. Quando eu me dou, quando eu sirvo, quando eu transcendo a mim mesma. Então, o que quer dizer com isso, né? Se você viver focado em você, eu quero, eu quero uma casa, eu quero patrimônio, eu quero sucesso profissional, eu quero ser reconhecida, eu quero ser uma referência na minha área, eu quero dinheiro. Tudo isso, quando você quer para si, isso, ele é vazio. Na verdade, tudo isso ele é um efeito colateral, ele é uma consequência de quando você vive o teu propósito. Só que você só vive o seu propósito quando você está na relação com outra pessoa. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem uma baita de uma oportunidade, assim. E uma coisa que é interessante, assim, que eu ouvi, que eu achei fenomenal, uma pessoa falou pra mim assim, ela falou assim, Pri, eu sempre me preparei a vida inteira para esse momento. Então, o que ela estava querendo dizer assim? Poxa, nunca na vida a gente precisou tanto da ajuda do outro. Então, agora é usar todos os meus recursos e falar assim, poxa, eu tô aqui para servir. Eu tô aqui para cumprir a minha missão. E a vida tá te dando uma chance, cara. Você aproveita que daqui a pouco o barco vai passar. O trem vai passar, né? É verdade. Eu recebi também esses dias um vídeo muito legal que dizia sobre gratidão e o coronavírus. Né? O quanto esse vídeo estava mostrando assim, o quanto a gente pode ser grato também com tudo. Até porque, gente, gratidão é algo muito. É uma outra dica que a gente daria aqui para enfrentamento de crise, né? Você olhar e contar, sabe aquela história de você contar os seus bens e não os seus problemas? Né? De você ter a oportunidade de olhar para tudo isso, também olhar assim, puxa vida, o que eu estou aprendendo com tudo isso? Né? O que eu estou vivenciando na minha vida com tudo isso, né? Eu posso dar um exemplo que eu comento muito, assim, falo muito com meu marido. Gente, eu estou tendo a oportunidade de ficar muito tempo com a minha família, com os meus filhos que são pequenos. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, viajei muito, a Priscila também já viaja bastante. E assim, olha que oportunidade boa neste momento da minha vida, que tudo isso, que toda essa crise está me trazendo. Sou muito grata por isso. Que é você ter oportunidade, um exemplo meu, mas da gente ter oportunidade de olhar e falar assim, puxa, o que isso está me oferecendo de bom? Eu estou tendo tempo com a minha família, eu estou tendo tempo de resgatar aquele projeto legal, eu estou tendo tempo de cuidar mais de mim, de cuidar mais da minha casa, das minhas coisas, de fazer algo a mais pelo outro. Eu estou tendo tempo e estou tendo a oportunidade, muitas vezes, gente, de ressignificar os nossos próprios valores. Veja como o valor muda agora pra gente. E são os nossos valores que determinam as nossas atitudes. Então, saindo dessa, você vai sair muito melhor. Se você assim quiser, e se você assim, né, tomar as rédeas da tua vida e falar assim, eu escolho sair melhor disso. Eu escolho, né, buscar algo de bom pra mim nesse momento da vida. Isso é muito legal. E aí entra outras questões também, Mari. Por exemplo, assim, a gente lembrar de valorizar as pequenas coisas. Uma das coisas que eu venho observando, assim, que agora eu não tô naquele ritmo louco que eu tinha antes, né? Mas assim, poxa, às vezes tomar um café olhando assim, aquele céu azul, aquele fresquinho da manhã, ainda mais em Curitiba, né? Mas você acordar cedo, tomando aquele café fresquinho, sabe? Sem precisar sair na correria, na loucura. Daí você tá tomando teu café, daí de repente, daí os passarinhos estão cantando, assim, parece bem utópico, gente, mas assim, é que pra mim faz tanta diferença. Assim, que é a contemplação do belo, sabe? É a apreciação da natureza. Porque às vezes a gente fica tão, né? A gente perde esse olhar. E foi muito interessante que esses tempos eu tava com a minha mãe, a gente tava na rua, assim, era caminhando, voltando para casa. E aí tava tendo pôr do sol e tava bem laranja, assim, com vermelho. E eu parei boba, assim, eu falei assim, mãe, olha que lindo dela. O quê? O quê? Ela tá assistindo essa live, inclusive. E ela, assim, tentando encontrar o quê? Eu falei, pô, mãe, sabe? Tipo, ela ainda não tinha... naquele momento, ela ainda não tava na sacada que eu tava, né? Da contemplação. Então, são coisas, assim, que às vezes pode parecer tão pequeno, mas para mim, assim, quando eu me conecto com aquilo, me traz uma sensação de sentido maior de vida, assim, sabe?
E coisas que a gente perde quando a gente tá tão voltado para fora, né? A gente fica naquela tipo, ai, poxa, eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família, né? Eu preciso, né, ter as contas em dias, eu preciso correr, porque, não, se eu parar, quem que vai pagar minhas contas? Porque as contas não param. E aí a gente fica tão naquela correria frenética que a gente esquece de valorizar as pequenas coisas da vida. Você sabe que a Priscila falou um pouquinho de manuais, né, que a Organização Mundial de Saúde vem lançando, né? E há um tempo atrás, se eu não me engano, foi dia 21 de março, foi o Dia Internacional da Felicidade. Uhum. E eles lançaram um manual descritivo, eu até publiquei um vídeo no YouTube sobre isso, né? Como ser feliz mesmo em tempos de coronavírus. Se você tiver interesse, depois você me pede. O vídeo está no canal do YouTube, na verdade. Mas, assim, uma das coisas que eles trazem é exatamente isso que você falou, de contemplar a natureza. Hoje mesmo, você falando sobre isso, eu saí de carro e eu vi um esquilo na rua. Ai, Deus, que graça. Eu falei, nossa, um esquilo aqui na rua, do lado da minha casa, né? Da onde? Eu pensei, puxa, tem menos gente na rua, os esquilinhos estão saindo, os animais, né? Para poder passear, fazer alguma coisa. Eu falei, que legal, né? Você veja quanta oportunidade a gente está tendo em coisas muito simples, né? De fazer. Então, gente, aproveita. Agora é hora de fazer muitas vezes aquilo que não dava para você fazer. Use essa crise, tudo isso que a gente está vivenciando, como uma oportunidade. E olha, diante das suas crises na tua vida, né? Seja agora, seja depois, sempre se pergunte que oportunidade essa crise tá trazendo para mim. Nem que seja assim, ó. O que eu tô precisando aprender com isso? O quanto eu preciso desenvolver as minhas habilidades, os meus potenciais, as minhas competências, o quanto eu tô precisando do contato de outras pessoas, até da ajuda de outras pessoas, porque a gente é educada a não pedir ajuda, né? A nossa cultura parece que é vergonhoso pedir ajuda, né? E na verdade ela é tão importante. Então, trabalhar as nossas relações diante de tudo isso também é muito importante. E aí entra uma outra característica, assim, que eu acho que é a primeira de todas, que é a humildade, sabe, Mari? E a humildade de você reconhecer. Eu acho que isso, ó, eu tô falando, mas é algo que eu tive que aprender na pele, que foi assim, de reconhecer que nós somos humanos, que nós sofremos. Eu acho que assim, para quem é psicólogo, gente, olha, admitir que tá. O psicólogo ele fica batendo nessa tecla de somos humanos, mas olha, tem gente que se culpa, eu era uma delas, que tipo assim, como assim? Eu não tô sabendo lidar com essa crise. E aí, quando eu tive a humildade de reconhecer assim, cara, para, porque não é a psicóloga que tá passando pela crise, é a Priscila. É o ser humano, é a pessoa Priscila. Quando eu parei e tive a humildade de reconhecer e ter compaixão por mim mesma, ter tolerância e falar assim, cara, tá complicado. Eu preciso agora, assim, eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso controlar a minha impulsividade de querer fazer, para tentar suprir essa angústia que o isolamento estava me causando. Então, quando eu tive humildade de falar assim, beleza, tá doendo, e o que você vai fazer com isso? Ali eu consegui me acolher. Então, o que eu vejo? Tem muitas pessoas que julgam umas às outras porque a pessoa não tá sabendo lidar com a crise, sabe? Ah, mas você tem que ser forte, mas você tem que ser tolerante. E pera lá, né? Vamos lembrar que, assim, por mais que a gente esteja num processo de se reinventar, de aproveitar as oportunidades, é lembrar que, antes de mais nada, é acolher o que eu tô sentindo, né? E a partir disso, ok, respirei, deixa eu entender. Opa, é angústia, é ansiedade, ai, tô com medo do que vai acontecer. Pô, quando que essa crise vai acabar? Quando que esse isolamento vai terminar? E aprender a lidar com aquilo, aí eu consigo fazer alguma coisa, né? E lembrar que é o que você falou, assim, poxa, o sofrimento pelo sofrimento, ele vira desespero. Mas quando, essa é uma frase que eu bato muito, assim, quando a pessoa vive isso, faz toda a diferença, que assim, quando a gente consegue encontrar um sentido no sofrimento, ele não vira desespero. O problema é quando eu tô sofrendo, tá doendo e eu não consigo encontrar uma alternativa, eu tô tão apegado, e o apego é uma desgraça, né? Porque eu tô tão apegado à vida, ao ideal da vida que eu levava, que aí aquele apego tão grande naquilo me faz sofrer tanto, que daqui a pouco eu caio, eu tô desesperada, eu não sei mais o que fazer, o medo de não dar conta toma,
E aí você não vê mais possibilidades, você não vê mais alternativas, você não vê oportunidades, você não vê nada. Então, quando eu entendo assim, ok, tá sofrendo. E muita gente, assim, eu tô sofrendo, mas vida que segue, vamos lá e vamos entender o que eu posso aprender sobre mim, o que está emergindo também, porque, nossa, o que tem de características nossas que estão aparecendo nessa quarentena não é brincadeira também, hein? É. Isso é muito legal que você falou, Pri. E entra uma humildade também de reconhecer, puxa, eu não tô legal, tô precisando de ajuda, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar alguém que possa, um amigo, sabe? Eu vou compartilhar isso com alguém de minha confiança para resolver isso, né? É aquilo que a gente bate na terra, é uma escolha, mas precisa vir de você essa escolha. Então, quando você torna consciente tudo isso, e gente, como a gente começou falando, né? E aceita. Porque depois, no momento que você aceita, você tem a oportunidade de lidar com aquilo. Enquanto você não aceita, você nega a realidade, você não consegue nem lidar com isso. Vai ficar muito mais difícil. Então, eu aceito, vou atrás de ajuda, me reconheço, as coisas começam realmente a acontecer, tá? Uhum. Você não E tá sozinho, pensa assim. com certeza. E às vezes a gente fica se forçando tanto a ser forte, né? E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que ela fala Eu que também é gosto. preciso. Ela, né? Linda ela. É preciso muita coragem para ser imperfeito. Cara, É. escuta isso. É preciso muita coragem para ser imperfeito. Porque quando eu mostro para as pessoas que eu talvez eu não seja toda essa fortaleza, eu não sou essa mulher maravilha, eu não sou esse super-homem e tá tudo bem, né? Eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou insuficiente, eu sou imperfeito, buscando melhorar, buscando lidar comigo mesmo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, o livro dela é bem legal, se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Eu li ele o ano passado, foi excelente para mim. Uhum, é muito Ela bom, fala né? Eu muito acho sobre que vulnerabilidade, né? Muito legal. a gente está no momento onde a gente está vulnerável. Só que às vezes Sim, a gente não aceita isso em nós mesmos também. Como assim eu estou vulnerável? Porque daí a pessoa ela associa vulnerabilidade à fragilidade, que é. são coisas diferentes. E lembrar assim, gente, que ela fala no livro, dando spoiler, mas que é muito importante, que ela fala assim, quando a gente demonstra a nossa vulnerabilidade, é isso que gera conexão. É isso que aproxima as pessoas, sabe? Isso é E a muito gente está num verdade. momento de de profundo entendimento, né, existencial, mas também de ressignificar as nossas relações, entendendo o que realmente importa. E aí que, quando a gente se dá conta que assim, pô, eu aproximo as pessoas de mim, quando eu mostro para elas que tá tudo bem ser vulnerável e mostro as minhas fragilidades, gente, isso mais aproxima do que afasta. A gente tem uma ideia errada, né? De achar que quanto mais vulnerável eu me coloco, mais afasta, porque as pessoas vão achar que eu sou fraca. Mas é isso que conecta, porque a gente se aproxima do outro porque a gente tem empatia, porque a gente tem compaixão, porque a gente se sente, a gente quer ajudar aquela pessoa. Então isso aproxima. Por isso que é muito bom de lembrar que assim, isolamento social não significa isolamento emocional, distanciamento emocional. Então procure, né, se aproximar das pessoas, mesmo que virtualmente, né, esteja próximo das pessoas. Procure ter assim também conversa de qualidade, né, de um outro nível de profundidade. E lembrar assim que, poxa, se eu ficar reclamando, eu gosto muito do Daniel Goleman, né, eu estudo muito ele por conta da inteligência emocional, que ele fala do contágio emocional. Que você, quando você está diante de uma outra pessoa, você leva até, no máximo, 2 minutos para se contaminar com a emoção dela, seja positiva ou negativa. Então pense, né? Você tem uma ligação, às vezes a pessoa sai reclama. Daqui a pouco você vê, você está reclamando junto. Uhum. Essa é uma dica bem legal também para enfrentamento de crise, né? Não ficar reclamando dela. Aceitar ela, né? Porque, gente, é como se a gente tivesse uma lanterna na mão, tá? A Uhum. vida tem coisas boas e coisas ruins. A vida de todo mundo tem isso, ninguém tá fora disso.
Se você pegar essa lanterna e apontar para as coisas boas da tua vida, o que você vai ver? Coisa boa, né? Se você vê as coisas boas, como é que você vai se sentir? E, gente, a vida de todo mundo tem coisa boa, tá? Você vai se sentir bem. Agora, se você pegar essa lanterna e apontar para todas as coisas ruins e ficar reclamando porque minha vida é assim, porque minha vida é assado, isso sempre acontece comigo, que tipo de emoção isso vai gerar em você? Emoções negativas. Gerando emoções negativas, você vai ter comportamentos que não são nada positivos. E aí, qual é o teu tipo de resultado? Você entende? Então, assim, gente, trabalhar o teu, como a gente começou falando hoje, né? O teu mindset, os teus pensamentos. Para de reclamar das coisas e começa a agradecer. Não conte seus problemas, conte os seus bens. E você tem bastante coisa acontecendo boa, sim. É que às vezes a gente não para pensar. Sabe que nos meus treinamentos a Pri sabe muito disso. Normalmente eu começo, depois que eu já conheço o grupo, com boas notícias. Lembra, Pri? Aí Muito eu chego bom. assim, gente, boas notícias. E aí todo mundo começa a contar, e às vezes no começo, na primeira vez que eu faço isso, a pessoa olha pra mim e diz assim, sempre tem alguém no grupo e diz assim, mas eu não tenho nada de bom pra contar. Uhum. Eu falo, então você vai fazer um esforço, porque você tem. A gente não sai daqui hoje se você não contar uma coisa boa que aconteceu na tua vida nessa última semana. E a pessoa vai começando a resgatar, e as pessoas começam a comentar, eu brinquei com meu filho, coisas simples da vida, gente. Eu fui num parque, eu vi isso, e aí a gente começa a ver como a vida tem coisa boa. Então, assim, apesar da crise, gente, você pode sim ser feliz. Apesar da crise, você tem coisas boas na sua vida também. Comece a olhar para elas que você vai começar a se sentir bem. É meio que matemático, assim, sabe? A psicologia é uma ciência bastante subjetiva, né? Mas se a gente pudesse colocar numa equação, eu diria que pensamentos positivos geram emoções positivas e você vai começar a se sentir melhor, tá? Pessoas otimistas se sentem melhor, né? Com certeza. E assim, lembrar, gente, que assim como a gente cria o hábito de reclamar, a gente pode criar o hábito de deixar de reclamar. Só que assim, como os hábitos são comportamentos que estão tão enraizados na gente, é tão automático. O que são comportamentos automáticos, né? Pensamento automático, comportamento automático. É tão natural que você não pensa para fazer. Quando você vê, você já está fazendo. Então imagine, pra você tirar do automático e criar um novo comportamento, criar um novo hábito, vai precisar de esforço, vai precisar de prática diária. Então, assim como você criou o hábito de reclamar, você também pode criar o hábito de trazer boas notícias. Então, nos treinamentos da Mari, eu adotei isso para os meus treinamentos também. Daí você fala, uma boa notícia, a pessoa tipo, eu não tenho. Não é que ela não tem, é que ela não reconhece. Ela está tão no hábito de identificar as coisas ruins, que quando você provoca ela para ter um hábito positivo, ela não reconhece aquilo na vida dela. Então vamos lembrar, gente, que é pensar assim, tipo, os comportamentos, os pensamentos são como uma gangorra, né? Qual que você vai querer alimentar, né? Os teus pensamentos saudáveis, né? Ou os teus pensamentos não saudáveis? Que aquilo que você fala é o que você pensa. E quando você fala, você está reforçando cada vez mais aquilo para você. Eu não aguento mais essa quarentena. Esse isolamento tá me matando. Eu não vou aguentar. Eu vou cair. Então, é lembrar, né? E aí eu quero deixar um desafio aqui até para quem está acompanhando, de ficar um dia sem reclamar. Não vou nem lançar uma semana, vou lançar um dia. Quando você for pensar em reclamar, você segura a onda. Mas eu preciso encerrar porque falta 1 minuto aí para a live acabar. E olha, eu diria, posso jogar um desafio maior, Pri? Que eu jogo muito num dia não, tá? 10 dias. Fica 10 dias sem reclamar, tá? E se você estiver no 9º e reclamar, volta pro 0. Gente, eu te garanto que é trabalhar com hábito, né? Você vai mudar a sua vida, né, Pri? Vai. E, gente, olha só, tá acabando antes que o Instagram derrube, então, rápido, né? Tá muito gostoso o papo, agradeço aí a presença de todos, eu espero que tenha agregado valor. A gente vai deixar gravada essa live. Amanhã mesmo a gente faz um post aí, eu faço, me comprometo a fazer também, e deixar um resumo, né, do que a gente trabalhou hoje. E se você puder, passa lá, né, deixa da tua curtida, comenta lá como é que foi, ou o que te marcou aí
do nosso bate-papo de hoje. E, enfim, da minha parte, gratidão, Mari, obrigada e, enfim. Ai, obrigada eu pelo convite, obrigada a você que está aqui dedicando o seu tempo a escutar a gente, né? Isso é um privilégio para a gente. Espero que realmente essas dicas tenham sido úteis para você. Essas dicas, a gente escolheu elas com carinho até porque a gente usa na nossa própria vida e é muito funcional, tá? Então, Mari! desejo Gente,